Todo guerreiro já perdeu a fé no futuro. Todo guerreiro já trilhou um caminho que não era dele. Todo guerreiro já sofreu por bobagens. Todo guerreiro já achou que não era guerreiro. E todo guerreiro já falhou em suas obrigações. Todo guerreiro já disse sim quando queria dizer não. Todo guerreiro já feriu alguém que amava. E é por isso que é um guerreiro. É um guerreiro porque passou por esses desafios e não perdeu a esperança de ser melhor do que um dia já foi. Patacuri, Patacuri, Ogum. Então, estamos chegando perto do dia 23 de abril, dia de São Jorge, dia do orixá Ogum. E eu, Mônica Durotimi, apresentadora desse podcast, Aquilo que os Olhos Não Veem, não posso deixar de falar desse soldado de Aruanda, desse orixá de tantas facetas, de tanta potência, de tantas ações, esse guerreiro de nossa Umbanda, que nos protege, que nos ampara, que abre nossos caminhos, que quebra nossas demandas. Agora, é óbvio que eu, Mônica Durotimi, estou também diariamente nas redes sociais, sempre com @Mônica Durotimi, falando sobre o sagrado e o profano, falando sobre o visível e o invisível, falando sobre evolução e ascensão do espírito. Me acompanhe que eu vou amar ter você por perto. Gente, quando nós falamos de Ogum, muita gente pensa imediatamente nesse orixá guerreiro. Mas reduzir Ogum apenas à guerra é muito pouco. É limitar demais essa força, esse poder. Ogum é o senhor do ferro, é o senhor da tecnologia ancestral, é o senhor da lâmina, das ferramentas, das aberturas de caminho. Ogum é aquele que transforma a matéria em utilidade, força em direção, impulso em travessia. Ogum não é apenas aquele orixá que luta. Ogum é aquele que faz o mundo andar, que faz a vida se movimentar. Enquanto Exu é o movimento, Ogum é o orixá que faz se movimentar. Tanto que Exu e Ogum estão sempre muito perto, sempre muito próximo, abrindo os trabalhos, abrindo a gira. E sim, Ogum representa a capacidade de intervir na realidade, de agir, de enfrentar, de construir, proteger, de não ficar paralisado diante da vida. E o que poucos falam é que Ogum é o orixá da inteligência. Pensa nisso. Ogum é o primeiro cientista. É quando ele fez o fogo, quando ele encontra e separa os minérios para criar o ferro, ou mesmo quando falamos que ele vence a guerra, ou abre um caminho, ou age, ou constrói, todos esses processos precisa de inteligência, precisa de estratégia para dar certo. Você concorda comigo? Então, Ogum é a força inteligente que não aceita uma paralisação como destino.
Por isso que ele quebra as demandas. Muitas vezes a demanda é um processo de paralisação, é um processo que a pessoa perdeu o seu destino. Ogum está sempre dizendo que há uma passagem possível. Ainda que ninguém veja, há um caminho, há uma passagem. E olha só, Ogum não é apenas vitória, tá? Ele também carrega a tensão do excesso. Ele também pode ser o excesso, o exagero. A força de Ogum, quando perde a sua medida, ele pode se tornar dureza, pode se tornar agressividade, pode tornar um combate sem escuta, sabe? Os filhos de Ogum, quando se tornam agressivos, quando não escuta ninguém, quando... E assim, é muito comum os filhos de Ogum, no seu processo negativo, que Ogum no seu processo positivo é movimento, é estímulo, é coragem, é impulso. No seu negativo, ele é a depressão, é a tristeza, é aquela coisa de não se movimentar. Então, estar atento com esse excesso, com essa tensão de Ogum é uma sabedoria, porque Ogum ele não nos ensina apenas a lutar. Ogum não é apenas a luta. Ele nos ensina a ter consciência da nossa própria força, ter consciência do nosso eu. Ogum faz com que a gente olhe os nossos extremos. Ele ensina a gente a ter estratégia. E para ter estratégia precisa nos conhecer, precisa com que a gente consiga ter um tempo, um movimento. Vou colocar isso de uma forma mais simples para ficar mais claro. A espada que protege, ela também pode ferir. A força que abre os caminhos também pode esmagar, também pode passar por cima. A coragem que salva também pode endurecer. Por isso, Ogum não é só potência. Ogum também é responsabilidade. Ogum também é responsabilidade. Ou seja, Ogum também é inteligência. Ogum também é inteligência. Bom, eu sou suspeita em falar, mas cultuar Ogum é vital para aqueles que querem vencer suas batalhas internas e externas. Vencer com força, com coragem, com foco, com constância e, obviamente, com inteligência. Aliás, é importante pontuar que o sagrado africano, ou seja, os orixás, as divindades, eles não desprezam a matéria. Muito pelo contrário, eles sacralizam, o sagrado africano sacriliza a vida real, sabe? E aí Ogum, ele vem nos ensinar que o divino também está no trabalho, também está na técnica, também está no ofício, também está na capacidade humana de transformar o mundo. Por isso o Ogum é tão popular, é tão importante, e é importante para os trabalhadores, para quem vive de esforço, para quem sustenta a casa, para quem acorda cedo, para quem precisa resolver, construir, enfrentar, proteger. Ogum é um orixá que fala muito de dignidade, da dignidade do fazer. E é amado, respeitado, reverenciado porque ele representa esperança.
ele representa uma esperança armada pela coragem, firmada, fincada na coragem, porque ele genuinamente vê quem vive cansado, mas não é vencido, porque Ogum, ele profundamente ampara quem está ferido, mas ainda está de pé. Além disso, é muito comum que as pessoas recorram a Ogum nos momentos de batalha espiritual, de demandas, de injustiças, no momento das necessidades de defesa, de necessidade da clareza do agir, sabe? Inclusive, muitas vezes, Ogum é invocado para devolver eixo, para devolver a postura, a presença, para devolver a verdade. Até porque há pessoas que estão em guerra, mas uma guerra interna. Pessoas que estão confusas, sem direção, fragmentadas, sem coragem para decidir. Pessoas que estão em depressão, sem força para dizer o sim, o não, sem energia para proteger a própria vida. Aí a gente precisa entrar no polo positivo de Ogum. E aí é quando alguém acende uma vela para Ogum, quando alguém canta para Ogum, quando alguém firma seu ponto. Muitas vezes essa pessoa está pedindo por força, me dá força, Pai, mas não me deixa perder a consciência. Me dá defesa, Pai, mas não me deixa endurecer o coração. Me dá caminho, Pai, me dá caminho, mas não me deixa sair da lei. Isso é lindo, né? Isso é lindo, porque transcende a devoção, porque transcende. Eu tive e ainda tenho maravilhosas vivências, bênçãos e, por que não dizer, milagres concedidos por esse orixá, concedidos por Ogum. A sua ação é tão expressiva na minha vida que demonstrar meu amor, minha fé e minha devoção a esse orixá é até difícil, Eu lembro com muita emoção uma das minhas inúmeras manifestações de Ogum na minha vida, que aconteceu no início do meu desenvolvimento mediúnico. Isso vão lá uns 28 anos atrás, mais ou menos isso. Fazia pouco tempo que eu entrava naquela corrente de trabalho, sabe? Naquele terreiro. O terreiro era muito grande, tinha cerca de 150 médiuns na época. O terreiro fazia um trabalho assistencial, religioso, para cerca de 1.000 pessoas, 1.000 assistidos. O meu pai espiritual, ele era muito respeitado, ele era e ainda é muito respeitado na Umbanda, um nome muito importante na Umbanda, um grande líder religioso. O meu pai era o pai Rubens Saraceni, que já é falecido, e semanalmente ele abria as portas do terreiro para essa assistência e para que os médiuns encontrassem esse caminho divino, sabe? Para conseguir um caminho, para conseguir uma resposta para as inquietações, para as aflições.
Então, fazia pouco tempo que eu estava lá e fazia pouco tempo que eu conhecia a Umbanda. Eu já estava na linha de trabalho, mas eu estava ainda como médium, como Cambone. Eu mal conhecia Umbanda, eu mal conhecia, e mal conhecia aquele terreiro também, sabe? Eu tinha, numa época, no início, as aflições, as inquietações da mediunidade, principalmente em relação à minha caminhada espiritual e à casa que agora eu estava fazendo parte. Aquela coisa que acho que todo mundo se pergunta se está no caminho certo, se está na casa certa, se deve confiar, mesmo porque no meu caso especificamente eu tinha acabado de sair de um terreiro que me deixou uma grande marca negativa, inclusive sobre a Umbanda, sobre toda a estrutura terreiro e sobre a conduta moral do líder religioso. Então eu tinha saído de uma casa assim que tinha me deixado essas marcas, e aí eu entro numa outra casa, e aí assim, será que é uma casa boa? Será que eu devo me entregar? E nessas minhas preocupações, também eu tinha uma grande preocupação com a minha família. O meu marido, na época, e os meus 2 filhos também estavam comigo, correndo o mesmo risco, e aí eu não podia entrar ou cair numa outra roubada. Estava muito preocupada. Mas mesmo assim, mesmo com essa aflição, se eu não me engano, era a segunda gira que eu ia na casa, né? Então, era a segunda gira que eu vestia o branco naquela casa. Mesmo assim, eu estava lá e eu estava na fé, eu estava na busca do meu melhor. Eu estava de branco, meu marido estava de branco, minhas crianças estavam de branco, né? Eu tinha que manter um pouco de paciência, eu precisava estar ali muito atenta, mas eu precisava esperar, né? E aí chega o dia da gira. A gira eram as quintas-feiras, e era um dia comum, né? Se não fosse um detalhe, a segunda gira, se não fosse um detalhe, naquele dia era dia 23 de abril, naquela quinta-feira era dia 23 de abril, dia de Ogum. Fato que passou desapercebido por mim, passou desapercebido pela minha família, até o dia que eu cheguei no terreiro, até a hora que eu cheguei no terreiro. Até a hora que eu cheguei no terreiro e me posicionei na fila. Foi na fila de médiuns, do lado direito tinha as mulheres, fila de médiuns mulheres, e do lado esquerdo tinha a fila masculina, dos homens. Do lado direito tinha 3 filas indianas, então ficava as mulheres em 3 filas, do lado esquerdo 2 filas, a fila masculina. E lá na fila eu ouvi as médiuns atrás, as mulheres ali falando de Ogum. Nossa, hoje é dia de Ogum, hoje é dia de Ogum. Ai, meu coração dá uma palpitação, e eu olho para frente e eu vejo que o meu marido lá do outro lado, na minha frente, eu vi que ele também já estava sabendo que era dia de Ogum. Entenda que naquela época, há 28 anos atrás, era muito escasso as informações, era muito escasso os conhecimentos. Eu não tinha conhecimento, era muito ruim isso, sabe? E ali eu vejo todo mundo falando, eu quieta ali na fila, e sim, de repente a corimba começa a rufar.
a corimba começa a rufar e o pai entra e o canto começa. A defumação acontece normalmente. Meu corpo começa a sentir aquela energia, sabe, fora do comum. Fico meio tonta, meio fora do foco, mas tudo sob controle, estava normal. Mediunidade aberta. Perto de mim estava minha filha pequena. Minha filha devia ter uns 4, 5 anos, talvez. E mais umas 90 mulheres. Imagina, fila 1, 2 e 3. Na minha frente, do lado esquerdo do terreiro, estava então o meu marido. Então, na minha frente estava o meu marido. A fila dos médios tinha cerca de 60 pessoas. E na corimba, junto com os ogãs do terreiro, estava meu filho, que na época devia ter uns 10 anos. Então, meu filho estava na corimba, minha filha estava comigo, de mão dada ali, normal. Meu marido na frente, na fila da frente, e eu ali, tocando defumação, toca abertura de gira, toca a oração inicial, tudo vai tocando normalmente, estava tudo normal. O canto, os médios, a energia, a minha família. No entanto, eu ficava o tempo todo com aquela atenção e foi nesse momento, sabe, nesse dia, que eu decidi algo muito diferente para mim. Eu decidi que, independente do lugar, independente se eu estava fazendo certo ou se eu estava fazendo a coisa errada, eu estaria plena. Independente do lugar, independente da mãe, do pai, do vizinho, do médium, independente de qualquer coisa. Era uma questão de posicionamento meu. Eu tinha que estar ali, eu tinha que estar verdadeira, eu tinha que ser a protagonista da história, eu tinha que ser a corajosa, eu tinha que aceitar que tudo que acontecesse lá seria do meu merecimento. E assim, sem medo e sem preocupação e sem dúvida. Envolvida por esse turbilhão de pensamentos, um turbilhão de emoção, e nesse auge da minha decisão, a corimba toca com muito vigor e o pai chama e saúda Ogum, salve Ogum. Todos se ajoelham, sim, ordem, o pai iria trazer Ogum em terra. E todos se ajoelham. O canto de Ogum começa. Nessa casa de guerreiro, Ogum, vim de longe pra rezar. Ogum, louva a Deus pelos doentes. Ogum. A corimba começa a tocar. Lá vem Ogum, com sua espada e sua lança na mão. Eu ajoelhada, em prece, em oração, firme, decidida. E a única coisa que eu pensava nessa hora era: eu me entrego, Senhor, eu me entrego em suas mãos. Faça de mim seu instrumento, me aceite como sua filha. Era só o que eu pedia. Me aceite como sua filha, Pai. E aquela corimba tocava, meu corpo arrepiava, as lágrimas escorriam, minhas mãos suavam, meu corpo tremia, meu coração batia, mas ele batia com tanta força que eu achei que eu não ia aguentar, sabe? Eu achei que não ia aguentar. E isso é Ogum para mim, sabe? Isso
essa energia, essa potência que arrepia todo o corpo. Ai, quanta coisa eu ainda tinha que aprender, sabe? Quanta coisa, principalmente sobre esse quesito da dúvida. Como duvidar, como achar que eu estava sozinha, como achar que eu estava perdida. Enfim, o corpo tremia, a mão suava e era o máximo, e é o suficiente, o máximo que a espiritualidade podia me proporcionar, sabe? Pois assim, sério, Ogum é um orixá que transborda. Eu aprendi que Ogum é um orixá que transborda, é um orixá que vai além, é um orixá que não aceita o fim, que não aceita essa delineação de espaço. Ele não se contenta com pouco. Ogum é aquele orixá que fica dentro de mim, sempre falando em mais, em mais, em mais. E Ogum também é aquele orixá que não faz pouco em nossas vidas. Ele não me dá pouco. Ogum estava lá e eu ajoelhada. E aqui eu abro um parêntese para enfatizar que meu desenvolvimento ainda estava no início, que a assistência estavam cerca de 1000 pessoas esperando para ser atendido, esperando e pedindo a bênção do orixá, porque sim, o orixá estava em terra. O pai já tinha incorporado Ogum. O atabaque estava intenso e a vibração desse orixá. Todos estavam abaixados com suas cabeças, com total respeito e devoção. Todos estavam com suas testas no chão. Todos estavam com sua testa no chão. E eu também. Eu estava lá, totalmente entregue a Ogum. E Ogum em terra, com suas espadas astrais em punho, percorrendo o terreiro. Ogum marchava e ele foi até o fim, até a porteira do terreiro, saudando todo o povo da rua, envolvendo todos indistintamente. Ogum ia saudando. E aí eu ajoelhada, de testa no chão, com as mãos para cima, cantando, eu senti uma presença, eu senti um peso sobre mim. Eu senti sobre mim um peso. Minha cabeça, que estava no chão, parecia que ia explodir. Meu coração então acelerou, meu corpo arrepiou de uma forma que eu nunca vi, eu nunca senti isso. E sem saber o que eu devia fazer, sem saber o que estava acontecendo, eu só sentindo aquele peso, eu com muito cuidado e muito devagar, eu levantei um pouco o meu olhar. Levantei o meu olhar para ver o que estava acontecendo, porque o peso estava muito grande. E quando eu levantei um pouquinho o meu olhar, quando eu abri os olhos, eu vi 2 pés na minha frente. Eu vi 2 pés na minha frente. Entre a minha cabeça tinham 2 pés. E quando eu segui o meu olhar, acompanhando, eu vi ele. Eu vi Ogum.
meu Pai de Santo, incorporado com Ogum, estava na minha frente, e Ogum, com seus braços cruzados, com suas espadas astrais, Ogum gesticula para que eu me levantasse. Ogum faz o gesto para que eu me levantasse. Eu não entendi muito bem. Eu não estava entendendo o que era aquilo. Eu não estava entendendo nada. Como assim eu? E eu abaixei a cabeça de novo, falando, não, devo estar tendo uma visão. Eu abaixei de novo a cabeça, bati de novo a cabeça, abri novamente os olhos e novamente os pés estavam lá. E novamente Ogum gesticula, novamente eu olho para cima e Ogum gesticula. Não, eu não estava enganada. Eu não estava. Era Ogum. Era Ogum. Solicitando, reafirmando a solicitação. Nessa hora, meu coração explodiu. Já não era mais eu já não sabia mais. Eu cheguei a tentar me levantar e nessa tentativa eu tombei, caí e novamente eu me desequilibrei. Era tanta energia, aquele momento de ter força para se levantar, de ter consciência de se levantar, mas ao mesmo tempo entrando em transe e foi muito difícil eu me levantar, mas quando eu me levantei, eu só sentia aquela energia totalmente tomando meu corpo, aquela respiração. Era Ogum. E Ogum me aceitou, Ogum me acolheu. Ogum me aceitou, Ogum me acolheu. Ogum provou e firmou a existência dele. Minha cabeça explodia. Eu estava em transe. Eu, incorporada com Ogum, meu Pai de Santo, incorporado com Ogum, e agora eram dois Oguns marchando plenamente por cerca de 20, 30 minutos, 40, eu não faço ideia. Eu só sei que aqueles Oguns marchavam plenos, um do lado do outro, naquele terreiro sagrado, envolvendo aquelas dezenas de médiuns. Eram dois Oguns marchando, dois Oguns caminhando até a esquerda, até o fim, até a porteira da casa. Dois Oguns firmando, batendo naquele Oxum, naquele chão, dois Oguns se virando e dois Oguns sentindo o rufar dos atabaques, os cantos, e aquele atabaque rufava, batia, os cantos aconteciam e aqueles Oguns caminhando forte até o altar. Cabeça ereta, corpo firme, marchando, firmando, executando. E eram muitos corações aflitos, eram muitas perguntas astrais, eram muitos espíritos astrais precisando. As minhas lágrimas eram incontroláveis. Como assim aquele movimento daquele corpo? Como assim eu do lado daquele Pai de Santo, daquele Pai
daquele líder religioso. Como assim eu marchava do lado daquele homem, daquele Ogum, simplesmente inesquecível, verdadeiro, acalentador. Acalentador. E aí a gira continua, e a gira teve seu percurso normal. Nunca tinha ocorrido, nunca depois ocorreu aquele tipo de manifestação. Nunca havia ocorrido aquele movimento e nunca depois ocorreu. Foi aquele dia e aquele momento. Foi a minha resposta às minhas entregas. Mas acredite, a emoção ainda não tinha acabado aí, tá? A emoção ainda não tinha acabado. Mesmo porque é muito pouco para Ogum, né? Ogum é sempre mais. Ogum é sempre mais. A gira aconteceu normal. Eu voltei para Camboná. Sim, eu voltei para Camboná. Era a minha segunda gira na casa. Eu voltei para Camboná. Mas o mais incrível foi que quando nós retornávamos para casa, eu, meu marido, meus filhos, nós comentamos, todos comentaram sobre esse ocorrido. Era a primeira vez que conseguíamos conversar depois daquele momento. Na gira, na hora da gira, a gente não conseguia conversar, não parava, a gente estava trabalhando. E só quando entramos no carro, meu marido me contou que chorou muito quando viu aquela cena. Meu marido contou que chorou muito quando viu aquela cena. Porque ele soube na gira, ele soube na fila que era dia de Ogum. E ele, na fila, o único pensamento dele era: Pai, me dá uma prova que eu e minha família estamos no caminho certo. É isso mesmo. Eu, daquele meu lado da fila, do lado das mulheres, na minha aflição, em um momento eu me posiciono, me torno protagonista, eu me entrego e tiro de mim qualquer medo e me coloco entregue e me coloco ali para que aquela força, aquele poder espiritual, para que a Umbanda fizesse de mim o que ela quisesse. Eu do meu lado me coloco dessa forma e ele, meu marido, do outro lado pede uma prova ao Ogum de que nós estávamos no caminho certo. Foi isso. Eu compreendi que naquele momento que Ogum é um orixá de uma ancestralidade viva. Eu compreendi naquele dia porque Ogum é objetividade e é atitude. Eu compreendi naquele dia o quanto esse orixá atua em nossos corações, o quanto ele é ativo, vivo, pulsante, como é a sua ação. Pois é, ele, Ogum, ele é divino, ele é um panteão, ele é a força, o ar, o fogo, o Senhor, ele é Pai, é tudo em si que favorece
tudo de si. Basta. Basta que a gente entregue tudo que somos. Eu vou repetir, porque a minha cachorra latiu aqui, e eu não sei se vocês sabem, mas cachorro é de Ogum. Cachorro é de Ogum. Então, eu vou repetir o que eu quero dizer aqui, porque a gente teve aqui esse latidinho incrível, e eu quero que vocês assimilem. Ogum é tudo em si. Ogum é tudo em si. E ele favorece tudo de si. Basta que a gente entregue tudo de nós. Basta que a gente entregue tudo de nós. Isso é poder. E esse poder é Ogum. Isso é poder e esse poder é Ogum. Ogum que mora no gesto possível, que mora na coragem possível, que mora no corte necessário, na postura inevitável. Ogum que mora na travessia, que ninguém fará por você. Que Ogum possa nos abençoar, que Ogum possa estar na sua vida, como sempre esteve muito presente na minha vida. Dê o seu, faça a sua entrega, dê o seu melhor, entrega, seja o protagonista, que Ogum estará aí, Ogum está aí. Patacuri, Ogum, Patacuri, salve. Salve, salve, salve as vossas forças, salve as nossas forças, que Ogum abençoe todos nós. Axé, 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 axé.